Hoje eu vou falar um pouco sobre esse fármaco aqui, telmisartano, e o uso dele no fisiculturismo, tá? É um fármaco que vem sendo utilizado muito ultimamente. Por quê? Porque os fisiculturistas estão começando a perceber que os maiores efeitos dos anabolizantes são os efeitos cardiovasculares. Então, qual é a melhor forma de você tentar se blindar, ou pelo menos evitar os maiores colaterais das outras doses de anabolizantes, com GH, com T3 e todos os hormônios envolvidos no fisiculturismo? Então essa é uma alternativa, que é o telmisartano. Ele nada mais é do que um bloqueador do receptor de angiotensina. E para a gente entender o que é isso, a gente vai ter que entender o sistema renina-angiotensina-aldosterona, beleza? Que é uma parte mais de fisiologia, então vamos começar. Se você quer proteger o seu coração, a gente sabe que o uso de esteroides anabolizantes eles sobrecarregam o sistema cardíaco e diminuem, portanto, ou por outras vias, a perfusão renal. Então vamos lá. Sistema renina-angiotensina-aldosterona. A gente tem o nosso rim, primeiramente, tá? E o que o rim vai liberar? Quando ele percebe uma diminuição da entrada de sangue dentro dele, ele vai liberar um hormônio chamado renina, tranquilo? A renina, ela está envolvida na transformação de uma substância, de uma proteína, que é o angiotensinogênio, produzida pelo fígado, em angiotensina 1, tá? A angiotensina 1 tem até alguns efeitos em vasos, no coração, mas a principal característica dela é que, indo ao pulmão, ela vai ser convertida a angiotensina 2, sendo essa reação catalisada, ou seja, permitida e acelerada pela enzima conversora de angiotensina, beleza? Então a gente chega na angiotensina 2, que vai ser a substância que vai ter basicamente os maiores efeitos cardiovasculares, renais, entre outros efeitos neurológicos também. Então beleza, o que a gente vai entender? A angiotensina 2, quais são os efeitos dela principais? Junto com a aldosterona, que também vai ser ativada quando você tem uma diminuição da perfusão renal, o que você quer fazer? Você quer aumentar a retenção de líquidos, ou seja, aumentar a pressão arterial. Esse sistema está envolvido no aumento da pressão arterial, beleza? Então vamos lá, a gente vai ter aumento da absorção de sódio no rim, ou seja, se você puxa mais sódio, com sódio vem água. Se você puxa sódio com água, você aumenta a sua pressão arterial porque tem mais água circulando no teu corpo, beleza? Você diminui a absorção de potássio, ou aumenta a excreção de potássio, também pode pensar assim. Você vai aumentar a ingestão de água, ou seja, se você aumenta a ingestão de água, você bebe mais água, você tem mais volume de líquido circulante, e por isso você vai ter maior pressão arterial, tá? Outra coisa envolvida na angiotensina 2, ela também aumenta fatores inflamatórios, ou seja, porque a gente está tentando prevenir o coração, a gente tem que lembrar que coisas que envolvem o endurecimento dos vasos, a hipertrofia do ventrículo esquerdo, que pode causar remodelamento cardíaco, todas elas são mecanismos envolvidos com a aldosterona, com a angiotensina 2 e o aumento da pressão arterial, porque o coração vai ter que fazer mais força para bombear sangue, para tentar superar essa pressão que aumentou, entendeu? Porque os vasos não estão mais tão fáceis de relaxar e contrair, beleza? Porque eles estão mais rígidos. E o que pode deixar eles mais rígidos? O aumento da inflamação, ou seja, leucina 6, proteína C reativa, espécies reativas de oxigênio, beleza? E tudo isso vai causar um remodelamento cardíaco, porque o ventrículo esquerdo vai ter que ficar mais espesso, ou seja, vai ter que ficar mais hipertrofiado, não é entre aspas, mas sim hipertrofiado, para tentar superar essa resistência dos vasos, beleza? Então vamos lá. Matamos o sistema renina-angiotensina-aldosterona, a gente entendeu, tá? Beleza. Então como a gente vai entender como atua a telmisartano? Como ela é uma bloqueadora do receptor de angiotensina, a angiotensina 2, quando for se ligar aos receptores dela, nos vasos, nos órgãos e entre outros lugares, ele vai bloquear essa ligação. Então é como se eu tivesse uma chave e uma fechadura, tá? A chave seria a angiotensina e a fechadura seria o receptor dela. É como se eu botasse uma bolinha aqui e impedisse que essa chave entrasse. Tranquilo. Se eu bloqueio isso, eu diminuo o efeito da angiotensina 2. Então a gente vai diminuir a reabsorção de sódio, vai diminuir a excreção de potássio, beleza?
vai diminuir a ingestão de água e vai diminuir os efeitos inflamatórios causados pela angiotensina 2, beleza? Então, fatalmente, a gente vai tentar e vai conseguir reduzir os danos no coração e no corpo dos usuários de anabolizantes e GH e entre outros fármacos envolvidos no fisiculturismo, beleza? Mas ela também é uma coisa que é muito importante, que diferente de alguns outros medicamentos da classe dos BRAs, são os bloqueadores de angiotensina, ela também está envolvida na via do PPAR, ou seja, ela está envolvida numa via que vai melhorar a sua sensibilidade à insulina, vai aumentar a beta-oxidação, ou seja, pode diminuir seu LDL, aumentar seu HDL, beleza? Então ela também é muito importante para fisiculturista, até porque o cara quando está comendo 7.000, 8.000 calorias por dia, fatalmente ele vai ter uma sensibilidade à insulina um pouco mais reduzida. Então se ele usar insulina ainda, ele vai tentar melhorar isso aqui, mas com esse fármaco você já pode melhorar a resposta, beleza? Agora vamos para os colaterais. Quais são os colaterais que esse medicamento aqui pode causar, esse fármaco pode causar? Então, o mais evidente assim dele é a hipercalemia, porque lembra que a gente explicou aqui? Se a angiotensina 2 ela aumenta a excreção, aumenta a reabsorção de sódio e diminui a reabsorção de potássio ou aumenta a excreção de potássio, se eu bloqueio isso aqui, eu vou diminuir a excreção de potássio, certo? Então, se eu diminuo a excreção de potássio, eu posso ter uma hipercalemia, ou seja, um aumento do potássio no sangue. Então, isso é uma coisa que você tem que acompanhar, caso você faça uso com um médico, em exames, tá? Porque se você tiver um aumento de potássio para mais de 6 milimol, isso aqui pode dar uma arritmia ou até você morrer, porque seu coração vai bater de forma errada. Então, isso aqui tem que ser monitorado, tá? Em exames. Até uns 5.2, 5.5 é justo, mas mais que isso tem que ser feito ajuste de dose, senão pode dar merda, tá? Uma pergunta que sempre fazem: pode causar queda na pressão se eu já tenho uma pressão normal? Pô, já tenho uma pressão normal, sou fisiculturista, quero usar. Eu posso usar? Sim, você pode usar, porque ela não vai causar essa queda de pressão, tá? Ela só vai evitar que esse sistema inteiro seja ativado. Se você evita que esse sistema seja ativado, melhora a sua resposta, beleza? Então, se você tem uma pressão normal, pode usar sem problema, tá? O ideal é você começar com uma dose mais baixa para você ter uma resposta melhor, entendeu? Então vamos lá, próximo. A dosagem, como são as dosagens comerciais vendidas no Brasil? A gente tem comprimidos de 40mg e 80mg, tá? Vale lembrar que é um comprimido por dia, porque ele tem um tempo ali de ação de 24 horas, mais ou menos, tá? Então, você pode começar com metade de um comprimido ou um comprimido de 40mg e você vai ajustando conforme a sua pressão arterial vai reduzindo e você sente que é o intervalo efetivo para você. Mas lembre-se, faça isso com um médico. Eu não sou seu médico, eu só estou aqui com um fator informativo para você, beleza? Outra coisa, o preço. Sempre vão falar, porque as pessoas aqui no Brasil às vezes não têm tanto dinheiro. Lembra que você está cuidando da sua saúde, tá? Então você quer evitar e aumentar a sua longevidade, evitar a morte e aumentar a longevidade. 40mg o comprimido está dando R$50 uma caixa de 30 comprimidos, tá? Aproximadamente 40, R$50, beleza? E por que é bom para o fisiculturista usar? Então vamos lá. Uso no off e na finalização. Tem algum sentido? Lembra só, a finalização, o que ele usa na finalização? Diurético, né? Lembra do diurético. O que o diurético quer fazer? Você quer aumentar a liberação de água, certo? Ou seja, você quer reabsorver menos sódio, porque quando você reabsorve sódio, você puxa a água junto, certo? Lembra, então, que se você está usando uma coisa que vai bloquear o receptor de angiotensina 2 e a angiotensina 2 aumenta a reabsorção de sódio, usar isso aqui vai fatalmente melhorar sua resposta na finalização, tá? Muito fisiculturista usa aqui. Isso que lá nos Estados Unidos já está bem popular, na Inglaterra também, tem alguns fisiculturistas que vêm usando, tá? E o relato é sempre muito positivo, tá? Beleza? E no off, como a gente pode ter algum benefício para o fisiculturista no off? No off, a gente tem o uso de muitas drogas que aumentam a reabsorção de sódio, aumentam aquela retenção hídrica, o cara fica muito inchado de água, aquela retenção líquida muito forte. E você usar isso aqui vai reduzir um pouco essa reabsorção de água, certo? E você vai conseguir controlar melhor o seu atleta ou você mesmo, porque você não vai ter tanta aquela retenção de líquidos e você vai conseguir perceber
ou seja, manejar de uma forma mais clara se ele está ganhando gordura, se ele está ganhando músculo ou se é só água, beleza? Porque se você usa isso aqui, você evita a reabsorção de sódio. Se você evita a reabsorção de sódio, você evita a retenção hídrica exacerbada, porque vai puxar água junto, e vai ser benéfico tanto no off quanto no pré-contest e na finalização, beleza? É isso, espero que vocês tenham gostado, foi o primeiro conteúdo aqui, bem informativo, bem técnico, mas espero ter passado aí informação para vocês. Valeu!